Vamos seguir aqui com o Miguel É, Paiva. Tudo bom, mas Miguel? o que o Tardelli falou Você é para assina embaixo. pensar, né? Não, assento totalmente Assina embaixo embaixo, totalmente. sempre, Não, sempre pensei assim. Miguel, o evento que foi o lançamento do livro do Tardelli em São Paulo, na PUC, foi um dos eventos mais impressionantes, impactantes, assim. Imagino. E nós estamos precisando muito disso, viu, Marco Aurélio de Carvalho? Eu sei que você assiste aqui o nosso Giro das 11. Tem que fazer mais, né? Eventos pela democracia denunciando a violência do Estado. A gente não pode parar. O Brasil é muito violento, né? É, Continua sendo muito violento. Aliás, muito. é a principal preocupação da população brasileira, É. daquela E famigerada. é engraçado, você falou nisso, né? Porque isso se perde um pouco na compreensão geral da coisa, né? Porque a manutenção da segurança é encargo dos estados, dos governos dos estados, e a culpa vai toda para o governo federal. Mas tem uma parcela de razão aí também. O governo federal tem que estabelecer regras para que os governos estaduais cumpram, entendeu? O Claro. Tarcísio não tem regra nenhuma, ele faz o que quer, o Cláudio Castro faz o que quer, o Zema faz o que quer, o Caiado faz o que quer. Então, é preciso que haja uma ordem, que coloquem ordem nessa suruba, entendeu? Porque está um pouco demais a violência. A primeira vez na vida que eu, quando saio de casa de bicicleta, que eu faço muito, eu fico preocupado com o meu celular. Nunca fiquei, nunca me passou isso pela cabeça, mas eu agora fico. É uma preocupação que eu tenho, entendeu? Eu Porque também acho que, as assim, pessoas morrem por conta de celular. morrem, e eu não tenho dado, inclusive eu estou em busca desse dado. O Brasil deve ser o país em que mais se rouba celular no mundo, É, né? é verdade. Porque assim é inacreditável, impressionante. E aí é preciso que se ataque de todos os lados o poder público para dar a mínima segurança para a população e também dar uma orientação é, pessoal para os usuários. Quer dizer, nunca impunhe um celular em via pública. Você vai ser assaltado. As É pessoas. inacreditável, né? É Claro. inacreditável. Não, e É. para as empresas que vendem celular é bom, porque vende mais, né? Rouba, precisa comprar outro, vende mais. Mas dá uma dimensão dupla da estranheza dessa situação. Né? Você roubar um celular é, é um sinal de decadência muito grande do extrato social. Né? Você precisar roubar o celular, você vai vender aquele celular por quanto? Por R$ 50, entendeu? E depois dá uma dimensão também da importância que o celular tem num país tão pobre como o Brasil, entendeu? Por exemplo, em outros países, eu vejo, não se usa o WhatsApp. Sim, o O, Brasil o, usa muito. o WhatsApp é uma coisa que se usa muito aqui. Você vai nos Estados Unidos, ninguém usa. Você manda mensagem de texto ou você deixa recado na secretária eletrônica, entendeu? Então você vê, e o WhatsApp é uma fonte, é um canal, é um instrumento de mentiras enorme usado pela direita, entendeu? Então você vê como as coisas vão se encaixando, como nós estamos perdidos nesse emaranhado Deixa de eu te dar um soluções. dado, Miguel, que assim, o preço de um celular roubado, desses iPhone mais modernos, aquela chefe de quadrilha que foi presa em São Paulo pagava R$ 2.200 por Para um celular. iPhone. Porque ele Por um custa iPhone. R$ 15.000, né? Porque ele Não, o que eu custa... quero dizer é o seguinte: existe uma indústria organizada, é o crime organizado no Brasil Sim, sim, que sim, sim. faz a lavagem desses celulares. É uma coisa assim e que é rentável e as gangues são ali. O próprio bandido não ganha nada, mas ele está trabalhando. Porque é uma estrutura social que se repete no crime organizado, né? Você, Exatamente. você tem os donos do crime organizado que moram nos apartamentos, nas coberturas, e você tem a ralé que trabalha para o crime organizado. Eles repetem a mesma estrutura da Uberização sociedade. do crime. Exatamente, exatamente. Uberização do crime. O coitado é precarizado até no crime, né? Porque não há Meu como Deus, você. nem os bandidos mais têm direito nesse país. Que coisa absurda que a gente está falando aqui. Miguel Paiva, que felicidade você está aqui. Que bom. Você não veio semana passada, eu fico com saudade dobrada aqui. Deixa eu pegar Pois é. comentários aqui do público para a gente Vai lá, vai fazer lá. nossas pautas aqui. Mutley Costa.
eu fico com o Empire State para entregar para os herdeiros do Bin Laden. Olha que maldade, viu? Isso aqui. Não, que a gente, eu não peguei essa parte do programa, eu entrei depois. Vocês estavam distribuindo os Estados Unidos para as pessoas? Então, o Tardelli veio com essa história assim, que ele quer comprar os Estados Unidos, que agora os Estados Unidos entraram em liquidação, né? Falou, eu quero o Parque Yellowstone. Eu ganhei a Califórnia, eu fiquei felicíssimo porque eu adoro a Califórnia. Então você fica com a Califórnia, eu fico com Miami ali, que tem umas praias legais, né? Porque os Estados Unidos estão derretendo, gente. Impressionante. Não. Olha, Evelyn Paturi está dizendo o seguinte: morei nos Estados Unidos em 2002, 2004, a situação já era horrível. Digo que lá não é um não país. Não existem direitos, educação pública só até o ensino médio. Educação pública só até o ensino médio. Saúde horrenda, não tem convênio que preste, remédios caros. A Almeri está dizendo aqui, Almeri Espíndola, o que o Exército aqui em Porto Alegre fez com jovens recrutas, com tapas na cara, assédio moral, a ponto de meninos se suicidarem. Isso há 3 anos. Olha que coisa terrível isso aqui. Eu não fiquei sabendo dessa história. Elizabeth Belize. Esses governadores seguem a lógica sionista, lamentar as mortes e admitir a humanidade das vítimas. Verdade. Zé Carlos Faria. Quaquá, prefeito de Maricá. Bandido vai pra vala. Você viu o Quaquá falando isso? Eu não ouvi, mas ontem me disseram que ele armou a guarda metropolitana também, né? Exatamente. E disse isso, falou, aqui bandido vai para a vala. O discurso da esquerda está mudando com relação à segurança pública, você está percebendo? Estou percebendo, eu estou muito preocupado, porque eu acho que isso não é um acontecimento brasileiro, isso é um acontecimento no mundo inteiro, eu acho que o mundo inteiro está mudando. Eu acho que a imigração na Europa, porque na Europa você não tem um problema do bandido em si, você tem um problema do imigrante em si. Entendeu? Nas ruas você encontra em Portugal, na França, na Alemanha, é um caso sério. Então, eu acho que o mundo está se estruturando nessa nova divisão, entendeu? E o Trump faz parte disso, que são os ricos e os pobres morrendo, e os ricos pouco sensibilizados com o que está acontecendo. Porque há uma matança generalizada, há um projeto de exterminar os pobres. Eles acham que a solução que eles chegaram agora chega de empatia, chega de socialismo, chega de pensar na população. A solução é essa, vamos exterminar os pobres, porque aí realmente a gente vai ter um pouco mais de chance de respirar e colocar os nossos projetos em dia. Eu acho que é um pouco isso, porque eu não vejo atitude nenhuma em lugar nenhum do mundo. Entendeu? A gente fala aqui do Brasil, mas se você vai ver a África, é uma loucura que está acontecendo. Você vai ver a República Popular do Congo, lá o Congo, o antigo Congo, aquele Congo lá no meio da África, a situação que as tropas da ONU estão lá, chefiadas por um brasileiro, aquilo lá é uma loucura. As pessoas estão se matando na rua. E tem uma riqueza no solo impressionante. E que o povo vive na maior miséria. Quer dizer, então você pensa assim, vamos pensar a situação mais absurda socialmente para o mundo. É o que está acontecendo. E ninguém faz nada. E não há. A cereja do bolo de toda essa desgraça é o Trump. Pois é, porque o único fato positivo nessa história, que as pessoas estão começando a perceber, inclusive, quem antes não percebia, está percebendo, é a falência do mito da democracia americana. Essa está derretendo mesmo, entendeu? Está derretendo e derretendo rapidamente, porque o Trump não tem nenhuma sutileza em defender essa ideia de democracia, uma democracia que joga 2 bombas atômicas, como o Tardelli estava dizendo, em cima de um país. E que ninguém lembra disso, né? Agora vai ter que lembrar. E que democracia é essa que não tem? Você é mandado embora de um emprego, de um trabalho, a primeira coisa que o patrão chama é a segurança, para te botar para fora do prédio, entendeu? E você tem 5 minutos para botar as coisas naquela caixinha clássica de papelão e sair. Você não tem direito nenhum, você não tem lei trabalhista, você não tem plano de saúde, você, para fazer uma faculdade, é uma loucura. Que democracia é essa, gente? E eles vêm me falar de liberdade. Que liberdade que o povo americano tem? Liberdade de sofrer, liberdade de passar os apertos que tem, porque a democracia americana, a Constituição americana, foi feita para preservar a riqueza dos brancos. Desde a independência, desde George Washington, desde tudo aquilo, foi estabelecer. É uma democracia que é uma Constituição que as pessoas diziam que era moderníssima, porque era muito simples. Claro, é muito simples.
Porque você preservar a riqueza dos brancos é muito simples. Estabelece poucas regras e pronto, e que se cumpram, entendeu? O resto, cadê o povo? Você acha que eles levaram em consideração o povo? Entendeu? O Então, Trump faz um discurso, inclusive lá no Jardim Rosa da Casa Branca, onde ele anunciou o tarifaço, né? Ele trouxe um trabalhador automotivo, me parece, ali, para denunciar enfim, como os Estados Unidos pararam de fabricar, como o emprego desapareceu dos Estados Unidos na questão. Agora, ele está, os economistas, especialistas, editorialistas, todos os jornais, dizendo, ele está no século XIX. Esse trabalhador não existe mais. Tudo foi automatizado. Quem monta carro agora é robô. Não dá para voltar. Quer dizer, ele vai voltar, vai tratar o trabalhador, fazer... Ele deve estar pensando isso. Ele deve estar pensando nisso, entendeu? O próprio sindicato, a força que o sindicato tinha, acabou. E aqui no Brasil acabou já há algum tempo, entendeu? Não existe. Não existe mais representatividade nisso. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo, o que o Trump está fazendo, se aliando a bilionários e tudo, é para preservar essa própria fortuna deles, entendeu? Não há... Você já viu o Trump falar alguma vez em povo? Nunca. Ele nunca falou na população americana. Não existe para ele a população americana. E ele vai começar a sentir os efeitos disso, porque se ele não fizer vai respingar na popularidade dele. Exatamente. Se ele não tiver uma intervenção mais autoritária, tipo terceiro mandato, mexendo na Constituição, ele vai sofrer isso, como o Milei já começou a sofrer. O Senado argentino não aceitou. É o primeiro da fila. Já não aceitou as indicações dele para a Corte Suprema. Entendeu? Então, Miguel, eu estou aqui trazer aqui os seus últimos desenhos, suas últimas charges. Enfim, olha só isso aqui, gente. Eu estou apaixonado. Quando eu estava assistindo o Trump, todo mundo estava assistindo o Trump, né? Pelo amor de Deus, o mundo inteiro. Quando ele pegou esse tabelão, eu comecei a rir, eu falei, meu Deus, olha onde chegamos, né? Aí... A precariedade da coisa é esse o nível mesmo. Mas você acha que o Trump tem alguma sofisticação de raciocínio? E a gente não pode esquecer, de uma coisa: o Trump foi processado por vários crimes. Os processos foram todos suspensos porque ele é presidente da República. Que democracia é essa, Conde? Que você suspende os processos, os juízes vão para casa, fecham a banca ali, vão embora para casa. Porque eu também achei super estranho de que, como ele ganhou as eleições, todos os processos foram meio que anulados. Eu não sei se a palavra técnica é anulado, mas aí você via que o juiz falava assim, não, agora não tem mais nada o que fazer, porque ele muda de patamar, né? Na pior das hipóteses, foram suspensos, entendeu? Foram suspensos, né? Olha que bonitinho, gente, isso aqui, ó, a tabela do Trump, né? Quero que o mundo se dane, a democracia americana é a única, o mundo me deve uma grana. Tudo que ele disse. Tenho a boca muito sexy, é isso? Ele faz aquilo. Adoro comida chinesa como tudo. Você não vale nada, viu, Miguel Paiva? Que bonitinho isso aqui. Mas vamos falar um pouco dos Estados Unidos, antes de eu passar para frente essa sua charge aqui. O que você está achando de tudo isso aí, Miguel? Lembrando que a notícia do dia, né, a urgência aqui, é que a China retalhou os Estados Unidos, né? Taxou os Estados Unidos em 34%, e nesse momento o mercado financeiro do mundo todo está, né, em ebulição total, bolsas derretendo, dólar subindo, enfim, situações dramáticas. Eu acho que nós vamos ter uma situação dramática. Entendeu? Vamos ter a situação dramática porque a China finalmente botou o pau na mesa. O pau que eu digo é o pau de bater, entendeu? Porque retrucou. Entendeu? Retrucou porque mostrou para o Trump que ele não é o xerife do mundo. Ele pode ser o xerife dos Estados Unidos porque elegeram ele e colocaram ele lá. Agora, o xerife do mundo não é. E a China, eu estou torcendo para isso. Eu sou uma pessoa absolutamente a favor da China. Eu acho a China fantástica. Eu acho que o que a China está fazendo, o comportamento geopolítico da China é extraordinário.
A transformação que a China está vivendo internamente é muito interessante, entendeu? A China é um case que a gente precisa estudar. E a China responder à altura ao Trump, eu acho muito interessante, eu acho muito bom. Eu estou torcendo para que essa briga continue e o Trump vá a nocaute. É óbvio, entendeu? Porque se é para mostrar as luvas, a China mostra também. A China tem capacidade de reagir, tem capacidade de produzir. O que os Estados Unidos têm que a China não tem, em termos de indústria, de produção, de riqueza e tudo mais? Nada. Entendeu? Então, vamos lá, é para brigar? O cara foi para a porta do colégio brigar com o meu irmão. Então, eu vou defender, entendeu? Foi o que ele fez. E é o que a China está fazendo, está mostrando aos Estados Unidos que ela é capaz de reagir. E agora, por mais que a gente analise as medidas do Trump e tudo mais, não tem por onde dizer que isso vai dar certo, né? Ninguém, nem os economistas mais liberais do planeta estão acreditando. É verdade. E eu estava pensando ontem, quando eu vi, assim, olha, aonde ele quer chegar? O que ele pretende com isso? Quer dizer, existe algum plano econômico que justifique esse tipo de coisa? Ou é uma vingança tipo faroeste? Não, vocês me exploraram. Ele inventou essa história, que o mundo inteiro explora os Estados Unidos, então eu vou começar a me vingar agora. Mas qual é o resultado prático, econômico, desse projeto? O que vai reverter a favor da população americana? Porque a única coisa que os economistas dizem, inclusive os liberais, como você mesmo diz, é que é o seguinte: isso vai causar uma recessão enorme. Era aí que ele tinha que mexer? Por que ele começou a mexer aí? Recessão e inflação. Qual era a necessidade disso? O que ele viu? Quem apresentou um projeto econômico mágico para ele que ele não mostrou ao mundo? Cadê as cabeças desse projeto, né? Exatamente. Cadê os grandes economistas? Cadê? Ele está cercado de grandes bilionários, agora de grandes economistas, não. E ganhar dinheiro não tem nada a ver com sucesso econômico. Ganhar dinheiro tem a ver com exploração, onde um ganha muito, outro ganha menos. Agora, Miguel, você consegue, assim como eu, se divertir com isso? Porque eu estou me divertindo baldes e baldes e baldes, que ver os Estados Unidos sendo autodestruídos nesse nível, nessa aceleração, é algo que era impensável. É o maior sonho, a maior utopia de quem é de esquerda e sempre achou os Estados Unidos um porre para o mundo, né? Claro, não. Eu sempre soube diferenciar, inclusive desde garoto, desde 15, 16 anos, eu sempre soube diferenciar o que eu admirava na cultura americana, sobretudo, entendeu? Os grandes escritores, a cultura judia americana extraordinária, entendeu? O teatro americano fantástico, né? A literatura, o cinema. Eu sempre tive uma admiração muito grande por isso, independente do que eu achava do sistema econômico americano, entendeu? Que eu sempre fui crítico, entendeu? Eu sempre fui de esquerda a minha vida inteira, desde o colégio. Então, eu não tinha como... Mas eu sabia distinguir, eu não era aquele anti-americano que não gostava de nada, entendeu? Não, eu sabia. Adoro jazz, adoro cinema. A música, gente, a música americana, eu fui apaixonado pela música americana. Eu sei tudo de Cole Porter, de George Gershwin, de tudo. Eu sou uma pessoa absolutamente informada nisso. Eu me formei em musical ouvindo os musicais americanos, entendeu? Mas sei distinguir exatamente, e nada do que a cultura americana produziu, ou boa parte, o que me interessou da cultura americana, era resultado de uma política autoritária americana. Nada disso, entendeu? Apesar de os Estados Unidos terem invadido o mundo depois da guerra para tentar estabelecer uma cultura americana, e deu certo, porque até hoje... Os próprios grandes americanos, se é que assim a gente pode dizer, por exemplo, Chomsky, né, Noam Chomsky, linguista, que vive no Brasil hoje, né, do alto dos seus 90, acho que anos que ele maravilhoso, eu adoro Chomsky. Ele sempre foi um crítico mordaz, mais do que qualquer um que eu conheço, com relação ao Estado americano. Sim. A violência que o Estado produz no mundo todo. Miguel, deixa eu só trazer comentários aqui do nosso público. O Ricardo Tristão está dizendo aqui: na China socialista você não tem essa violência.
Lá você anda tranquilamente a qualquer hora do dia ou da noite, liberdade só no socialismo. Olha que interessante isso aqui. Obrigado, querido Ricardo Tristão. Agora eu quero que você fique felizão, viu, Ricardo? Foi péssima, né? Fala a verdade, Miguel. O Ricardo Tristão, Conde Felizão. Vicente, mas se rouba celular para entrar nos apps dos bancos e zerar as contas bancárias. Verdade, né? Mas isso é uma parte. É uma parte desse roubo. Edson Antunes, os americanos jogaram 2 bombas atômicas numa nação, fará isso novamente para não deixar o imperialismo cair? Não, é o que o Tardelli falou aqui. Para quem já soltou 2 bombas atômicas e o mundo ficou ali olhando, né? O que os Estados Unidos estão fazendo em relação ao Canadá, à Groenlândia, é uma ameaça desse tipo. Só ameaça que tem. O que impedirá os americanos de invadir a Groenlândia, de ocupar a Groenlândia? Me diz. Aliás, os Estados Unidos anexaram o Havaí, Miguel. Tem precedente, né? O Robson Bob Sobreira tem que criar um caos para impor uma nova ordem. Não entendi o que é essa sigla aqui, mas vamos que vamos. Meu querido Miguel Paiva, vamos ver mais um desenho do Miguel, gente? Deixa eu ver aqui mais uma charge do meu glorioso querido amigo Miguel Paiva. Deixa eu avançar aqui para outro desenho. Eu fiz uma hoje também sobre as pesquisas, que eu fiquei muito intrigado com essas pesquisas. A Quest está bipolar, né? Aí eu soube quem é o dono da Quest, que eu vi eu não sei se é mentira ou não, o dono da Quest é um bilionário da Faria Lima. Não, o dono é o Felipe Nunes, que é um professor. Não, ele não é dono, né? Federal do Rio de Janeiro, mas quem contrata a pesquisa é o Banco Genial, que é de um bilionário, evidente. Tá. Então tá. Aí eu fico. Eu não discordo do resultado das pesquisas, não, entendeu? Mas eu acho que toda pesquisa, como você mesmo disse, é contratada por alguém, entendeu? Com alguma intenção. E depois é o seguinte: imediatamente depois da pesquisa, que deu mais uma queda de aceitação do Lula, vem uma pesquisa sobre as eleições. E eu me lembro que o Marcos Coimbra, uma vez, há pouco tempo, disse isso, entendeu? Olha, pode acontecer todas as pesquisas, queda de popularidade, crítica à segurança pública, crítica à política econômica, na hora da eleição, o bicho é outro. E foi, de fato, o que aconteceu, entendeu? O Lula está tranquilo, porque você vai votar em quem? A população vai votar em quem? A população do Nordeste tem todo o direito de criticar o governo, de achar ruim, de achar que os preços estão altos, de achar que a segurança pública é uma ameaça. Todos nós estamos vivendo isso, entendeu? Agora, na hora de votar, você vai votar em quem? No Tarcísio ou no Lula? Entendeu? Então é o seguinte, eu não acho que o governo tem que desprezar o resultado das pesquisas, não. Você está vendo que o governo está preocupado com isso, está trabalhando nisso, em cima dos resultados, está tentando, de toda forma, solucionar isso. E essas tentativas podem ser extremamente favoráveis ao governo nas eleições de 26, não há a menor dúvida. Agora vão começar os resultados do imposto de renda, da queda da taxação dos produtos, enfim. Tudo que o governo está fazendo dentro do que lhe compete, os resultados vão aparecer. Não há a menor dúvida. Como o próprio Lula disse, nós pegamos um país destroçado. Mas tem algumas informações que eu considero relevantes na primeira rodada da pesquisa Quest. Agora, que é, por exemplo, que o perfil do brasileiro, aliás, do mundo todo, né? O perfil mudou, né? As pessoas não associam diretamente mais, por exemplo, o que o Felipe Nunes rastreou é que Bolsa Família, pé de meia, luz para todos e tudo mais, a população está entendendo isso como política de Estado, que não vai ser modificada se mudar o governante. E aí, o que eles fazem? Quer dizer, se não vai mudar, né? O Bolsonaro até turbinou o Bolsa Família. Triplicou o valor do Bolsa Família. A gente tem que admitir isso aqui. Depois o Lula seguiu nesse Bolsa Família mais turbinado. Agora, que dá uma raiva de uma pesquisa sair assim, um dia bota o Lula no chão, no outro dia bota o Lula lá em cima, quer dizer, bipolaridade, isso que é? Você falou uma coisa aqui que é muito interessante, que é um caso a se estudar, é o seguinte, por exemplo, o caso de Maricá. Maricá, a cidade que o prefeito é o Quaquá, né? Maricá é uma cidade que oferece para a população
todos os benefícios, todas as vantagens possíveis, o transporte de graça, a escola da mais alta qualidade, assistência hospitalar fantástica. Maricá é uma cidade exemplo, e sempre foi. Não é a questão do prefeito, a cidade sempre foi isso. E a população já acha que é muito dinheiro do petróleo ali, né? Tem muito dinheiro do petróleo, que é uma consequência mais do que natural que a população tenha esse benefício a seu dispor. Quem ganhou para as eleições em Maricá foi o Bolsonaro. O Bolsonaro foi o candidato com mais votos lá. Então, você vê que é exatamente em cima disso que você está falando. Certas coisas a população já acha que é um benefício estrutural do próprio Estado. Eu tenho direito a isso. Agora, em quem ela vai votar, é outra coisa, entendeu? Então, e daí que eu considero alguns outros analistas que são minoritários nesse momento, diga-se de passagem, é que o governo está errando, né, em insistir na questão dos programas e tudo mais, que isso não vai reverter na maior aceitação do público, na popularidade, na reversão dessa questão da popularidade, e está deixando em branco um sonho, uma utopia, uma ideia. Porque é isso que a população parece que está querendo nesse momento. Assim, quer sentido, Miguel. Você que é o grande articulador dos sentidos imagéticos, né? As pessoas querem sentido. E o governo não está oferecendo o arroz com feijão. É absolutamente verdadeiro isso que você tá falando. É absolutamente. Isso vem de encontro àquilo que a gente sempre achou, né? Que o que é benefício de fato para a população não traz voto. O que traz voto é o efeito espetacular, é o combate, é você, segundo o Tarcísio, invadir as comunidades dando tiro, entendeu? Essas atitudes, é você ser contra o aborto, ser contra a emancipação feminina, você ser a favor das coisas mais atrasadas, retrógradas que a igreja evangélica pode trazer. Isso traz voto. Agora, você trabalhar em benefício da população não traz voto porque são coisas estruturais, são coisas que não voltam mais atrás. Como a população já acha que o Bolsa... Você acha que alguém vai acabar com o Bolsa Família? Não vai, entendeu? Então, e independe do governo. Então, são aquelas questões que surgem com o desenvolvimento social, entendeu? Tem certas coisas que não vão voltar atrás mais, entendeu? Então, é preciso se descobrir qual é o caminho, ou o governo tem razão. Vamos trabalhar, já que eu estou aqui, vamos trabalhar nas estruturas, entendeu? Das coisas trabalha nas estruturas, reformula também tem uma coisa que naquele evento de ontem também muita gente percebeu, né? Cadê as coisas novas? Tem muita reciclagem dos projetos que vinham, que são um sucesso, tem boa aceitação, inclusive a própria Quest mostrou isso. Mas tem que mostrar alguma coisa nova. Não importa, né? Tem que ter alguma novidade nessa história. Deixa eu só pedir um favor aqui para o Fornazieri antes de você comentar. Fornazieri está aqui no bastidor, mas Fornazieri, eu não estou vendo você. Você tem que ativar a câmera. Ou então, se você estiver me ouvindo, meu querido, entra com o celular. Sempre essa expectativa aqui. A imagem, queremos a imagem. E antes de passar para o Miguel, o Zé Carlos, grande Zé Carlos. Nasci em família lacerdista, minha virada ideológica foi no colégio de aplicação. A minha também. Nos Estados Unidos e terminei torcendo para os Vietcongs. Exatamente. Você também foi assim? Você estava lá, né? Exatamente assim, exatamente. Família lacerdista, filho de militar, inclusive. E o colégio de aplicação, para mim, foi a grande virada na minha vida. Eu comecei torcendo pelos americanos exatamente igual o Zé Carlos. E acabei torcendo pelos Vietcong. Eu acho que essa fraude de entender os Estados Unidos como berço da democracia, acho que agora ela acaba, né, Miguel? Eu acho que pelo menos para boa parte das pessoas vai até acabar. A Europa, os Estados Unidos chamam a Europa de parasita, quer dizer, até a Europa já está fora desse... E você vê a Europa, você falou bem, agora a Europa é uma distância tão grande dos Estados Unidos, da maneira de viver, da maneira de pensar, da maneira de se articular. Você vai à Europa, pode ter um comportamento
reacionário em certas coisas, tudo, mas a Europa chegou num ponto tal de desenvolvimento social em relação à própria população, apesar dos governos, você vê o governo da França, é o Macron, que é uma pessoa com uma tendência reacionária enorme, entendeu? Mas está lá dentro da democracia. A Cláudia Meloni, na própria Itália, a Itália mudou demais do tempo que eu vivi lá para cá, entendeu? A Itália era um país extremamente sindical. Você via você via o presidente do sindicato dos metalúrgicos sentando com Gianni Agnelli, o dono da Fiat, e conversando de igual para igual, entendeu? Porque era um país que levava em consideração a sua população. No dia que o Aldo Moro foi sequestrado na Itália, a população inteira foi para as ruas. Eu, inclusive. Todo mundo foi para a rua. Entendeu? A Itália foi ocupada pela população, então você não dá espaço para outras aventuras. Qual é a consequência disso? É uma estrutura democrática que não é ameaçada nunca, por mais que a Cláudia Meloni seja eleita, por mais que ela seja de direita, por mais que ela tenha tendências simpatizantes com o fascismo, você sabe que ultrapassar aquela linha ela não vai. Ela não vai. Golpe de Estado é uma coisa que eu acho que saiu até do vocabulário, entendeu? Das línguas europeias. Entendeu? Não há possibilidade. A Europa está numa situação, eu diria aqui no bom português popular, lascada, né, Miguel Paes? Lascada. Quando a gente vê o que está acontecendo ali, você que viveu tanto tempo lá, né? Mas você não tem esse vício do mal que nós temos aqui no Brasil, de achar que sempre os militares estão esperando na esquina para dar o bote, entendeu? Lá você não tem isso. Você nem ouve falar de militar. Então Não tem realmente na Europa, embora duas ditaduras sangrentas na Espanha e em Portugal, né, que foram vencidas, foram militares. Mas já ali acabou. meio que herança também de uma degradação, do empobrecimento pós-Segunda Guerra. Eu nem consigo colocar o Aldo Fornazieri na tela, porque ele está sem imagem. Aldo, por favor, Aldo. Deixa eu ver se ele consegue entrar aqui. Ele está duplicando aqui o sinal. Mas ele já apareceu outras vezes. Ele já apareceu em outros momentos. Mas, enfim, acontece. Entra com o celular, Aldo. Estamos aqui na expectativa de te ouvir. E aí o Miguel fica mais um pouquinho comigo até ele. Claro, não, fico, lógico, nenhum problema. Entra com o celular. Como eu não ouvi semana passada, eu compenso agora. Você tem que compensar agora, meu querido. Você está aqui, está lascado comigo também. Contando as horas. Contando as horas. Olha só, você tem compromisso agora não? Se tiver... Não. Eu ia fazer uma cirurgia no meu joelho hoje, mas a ameaça... A perspectiva de chuva... Você ia fazer uma cirurgia no seu joelho? Você mesmo ia fazer a cirurgia? Não, eu ia na Clínica São Vicente e eu fazia a cirurgia em mim. Mas aí eu cancelei porque a ameaça, a previsão da chuva no Rio de Janeiro, não sei se aí, como é que aí no Vale do Paraíba, se a previsão é trágica. No Rio de Janeiro, acho que é mais o litoral. A previsão no Rio de Janeiro é para as pessoas não saírem de casa, fiquem assustadas. E para amanhã, então, é 100% de chuva torrencial, entendeu? Então eu achei melhor não confrontar a natureza, entendeu? Vou fazer na outra semana, entendeu? Olha só, deixa eu só, estou orientando aqui o Aldo aqui no Zap, pedindo para ele entrar com o celular, e vamos avançar mais um pouco aqui. Ele falou que está bloqueado por alguma razão, então oremos, né? O que a gente pode fazer também aqui é orar. Eu vou colocar mais um desenho do Miguel aqui, porque ele deixa uma questão para a gente, né? Tá aqui o Trump de tio Patinhas, né? Money, money, money. E o Bolsonaro, creio eu, de pateta, né? Eu faço coro. E hoje a gente tem uma notícia muito graciosa e simpática que eu vou ler aqui para vocês, que é o seguinte: cadê? Tarcísio e bolsonaristas ignoram tarifaço dos Estados Unidos após o apoio do Trump. Eles estão quietinhos, o Miguel. Mas o Bolsonaro não, o Bolsonaro falou a favor. Entendeu? Não, ele apoiou, mas hoje está quietinho. Hoje está quietinho. E você viu a foto do Eduardo Bolsonaro, que ele postou nas redes sociais, da família lá nos Estados Unidos, e escreveu assim, The Bolsonaros. Parecia The Sopranos, entendeu? Bolsonaros. Era a família vivendo nos Estados Unidos, a mulher,
os 2 filhos, as 2 crianças, coitados, inocentes, que não tem nada a ver com o pai, e ele anunciando aos vizinhos que ele era o mais novo morador do bairro. Da Bolsonaro, entendeu? Eu achei o máximo, eu achei realmente o retrato típico. Agora, é uma situação para a cena brasileira, quer dizer, essa questão do Trump, ela reverbera, é claro, no mundo todo, né? Até em Marte, né? Porque o Musk daqui a pouco vai ser mandado para Marte lá pelo Trump também, vai sair do governo. Agora, confunde o meio de campo no Brasil, porque a direita, inclusive, tem uma notícia fantástica, viu? Comunidade maravilhosa aqui do 247, uma notícia maravilhosa, que a anistia subiu no telhado. Os líderes não estão querendo votar PL de anistia, Miguel. Não é uma fofura isso? Claro, é uma maravilha. Sóstenes Cavalcante, líder do PL, com a brocha na mão agora, com esse negócio da anistia. Não, você sabe que isso aí nunca me preocupou muito, né? Que eu acho que era tanta etapa que esse projeto da anistia tinha que passar, ou tem que passar, que eu não estou muito preocupado, não. Agora, eu fico aqui pensando nesse aspecto psicológico das coisas. Você acha que o Trump e o Musk vão brigar um dia? Ou você acha que eles são unidos para sempre pelo dinheiro? Como é que é? Você me fez uma pergunta? Desculpa. Pergunta se você acha que o Trump e o Musk vão brigar algum dia, ou se eles estão unidos para sempre pelo dinheiro. A gente percebe que eles são muito vaidosos, são muito egocêntricos, são muito infantis, são muito burros. São burros. Mas eles são, e por isso eles se identificam muito, só que existe uma concorrência entre eles ali, né? Sim, você viu o que o filhinho do Musk fez com o Trump, né? Falou, sai daqui, né? Sai daqui. E os carros do Trump estão sendo, os carros do Musk estão sendo pichados pela população. Os carros não estão dando certo. Ele entrou numa onda de um carro elétrico. Eu já andei em carro elétrico da Tesla. Em Portugal tinha um táxi Tesla há alguns anos. E eram ótimos os carros, entendeu? Agora, parece que começou a dar problema sério, né? Os carros começaram a dar problema e os chineses, com o BYD, estão ocupando o mundo. Os chineses, você viu as imagens da fábrica da BYD na China, é uma coisa absurda, entendeu? Uma coisa impressionante. Agora eu me tornei absolutamente chinês, entendeu? Peraí, este cidadão que está aqui chegando, o Ernesto Rodrigues, é um dos maiores jornalistas do país que eu acho que você conhece, né? Conheço, claro. Eu levei até um susto quando ele entrou. Levou até um susto. O maior jornalista. Aliás, o Miguel, não sei se você sabe que eu sou irmão do Lor. Sei, o Lor. A cara do Lor. Ele é a cara do Lor. A gente quer ver a sua cara, viu, Rodrigues? Não é só a barriga, não, viu? Embora seja uma barriga bonita, tudo. Mas você mora em Belo Horizonte também, Ernesto? Não, eu moro no Rio há muitos anos. Aí tá bom. A câmera está com um problema aqui, só um minutinho. Não tá gente, que emoção. Aí, parou. Ernesto Rodrigues, tá aí, fala, Miguel. O Ernesto é a cara do Lor. Você é mais jovem ou mais velho que o Lor? Não, sou mais novo. Eu tenho, ele fez 76 agora, tem 71. Ele é da minha geração. Isso. Vocês são muito parecidos. Obrigado. Para ele sempre foi um bonitão, né? Então eu me sinto elogiar. Eu adoro o Lor, adoro o Lor. A gente entrevistou, inclusive você estava junto, Miguel. Nós entrevistamos o Lor uma vez aqui. Ele é maravilhoso, o Lor. E ele também é médico, né? O Lor. É médico, pesquisador. Eu sou, de certa maneira, com muita humildade, ele diz isso. Eu que inventei a carreira dele de cartunista, porque ele era um médico, né? Eu era estudante da PUC de Belo Horizonte, e um dia o Ziraldo foi lá fazer uma palestra para nós, isso lá nos anos 70. E a gente fazia em casa um jornalzinho, uma espécie de um pasquim nosso, de brincadeira,
o Ló, eu e outras pessoas, um grupo de umas 7, 8 pessoas, gente que estudava medicina, comunicação, publicidade, e aí ele fazia já os cartoons nessa época para esse jornal, nós chamava Semanos, que era Semanas porque era a soma de 100 anos, a soma das idades nossas. Então, aí, quando o Ziraldo foi lá para resumir a história, depois que ele falou, assim, olha, meu irmão é cartunista e tal, se eu gostaria de ver os desenhos dele, separei sem perguntar para o meu irmão, para o Ló. Aí o Ziraldo disse, não, manda ele procurar aqui, que amanhã eu estou aqui de novo e tal. Aí o Vavado, que é o nome de família, ele chama ele de Vavado porque é Luiz Oswaldo. O Vavado pegou o material todo, juntou as charges dele, e aí foi quando o Ziraldo falou assim, não, olha, muito bom, estou levando aqui, manda ele falar comigo no Rio e tal. E ele começou a fazer colaboração com o Pasquim. Porque naquela época, eu comecei nos anos 60, numa época que o mercado era outro. Quer dizer, apesar de nós termos a mesma idade, eu comecei antes dele, entendeu? Porque eu achei que eu tinha que ser cartunista mesmo naquela época, através do Ziraldo também. Entendeu? Também, o Ziraldo foi impressionante. Lançou todo mundo, exatamente. E ele dirigia... Que nem o Lor. Não, falei que você é bom de conversa que nem o Lor. O Lor também conta muita história. O Lor é ótimo. Nós tivemos, eu fiz uma palestra lá em Belo Horizonte, ele foi, depois nós fomos jantar. É uma figura, realmente eu gosto muito dele. E tem sido, ao longo desses anos todos da nossa vida, um grande interlocutor meu, político, tudo. E as charges, as cartoons, as charges são maravilhosas, entendeu? É uma densidade, não é aquela coisa popular, entendeu? É engraçado, você tem dois, né? O Nani, que era um cartunista mineiro também maravilhoso, extremamente popular, e o Lora, aquela coisa sofisticada, passando teses em cada cartoon, é uma tese. Olha, deixa eu só avisar vocês aqui. Fala, Ernesto. Não, diga. Não, eu quero dizer o seguinte, o Fornazieri, agora ele conseguiu entrar aqui. Sim. Eu vou colocá-lo na tela. Fornazieri, o que aconteceu com você, Fornazieri? Abre o microfone agora, que agora precisa abrir o microfone. Não, o computador conspirou contra mim, aqui é fogo. A gente não pode confiar em computador hoje em dia. Mas eu estava me lembrando, Conte, que na última vez que a gente apareceu aqui, estava o Miguel, o Tardelli e você, todos acreditando que a coisa estava melhorando, manifestando otimismo. Você foi muito pessimista, me lembro. Não, mas o mundo está maravilhoso. Como assim? Os Estados Unidos estão acabando. Eu estou adorando. Eles estavam manifestando um otimismo em relação ao governo, ao Sidônio. Não, aí a gente está com uma certa atenção, com um certo pé atrás. Agora, pelo jeito, deixa eu pedir um favor aqui. O otimismo está meio que desaparecendo aí. Ernesto Rodrigues, eu pedi para você entrar um pouco antes, justamente porque o Fornazieri estava... Não, mas aí fala com o Ernesto aí, não tem problema. Eu vou liberar a moita, Deixa eu pedir para você, vamos deixar para a semana que vem o nosso papo? Não, mas continua aí, meu. Continua aí com você aqui? Agora? Eu vou liberar a moita. Eu vou liberar a minha moita. Libera pra gente, Miguel. Querido, um abraço para você, um beijo grande, obrigado. Vamos fazer um bate-papo em conjunto aqui. Vamos fazer em conjunto? Tudo bem. Mas eu preciso mesmo liberar. Miguel já passou da hora aqui. Vamos lá. Obrigado, Miguel. Sempre bom. Tchau, um beijo grande para você.